Boa tarde a todos. É, como a Zilma falou, meu nome é Sara, eu sou terapeuta ocupacional formada aqui pela UFES. É, atualmente eu sou residente aqui no Hospital das Clínicas pelo programa de residência multiprofissional em saúde da criança e do adolescente. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o brincar e a criança com deficiência. Então, o brincar é um tema muito amplo. E falar sobre ele também, principalmente para nós terapeutas ocupacionais, poderia ficar aqui uma tarde inteira falando. Tive que tentar sistematizar o máximo possível para a gente conseguir passar assim as ideias principais desse tema. O brincar, ele é um pouco difícil de ser definido, assim, tem vários estudiosos que falam sobre brincar, e por isso, e todos eles reconhecem a dificuldade de definir, assim, né, essa atividade. E aí eu escolhi me basear no modelo lúdico, que é um modelo que nós terapeutas ocupacionais utilizamos muito no que diz respeito a crianças com deficiência, no que diz respeito ao brincar, para trazer alguns conceitos para vocês. Então, o brincar ele pode ser definido como uma atitude subjetiva em que o prazer, a curiosidade, o senso de humor e a espontaneidade se tocam. Então, o brincar é uma atividade que contempla todos esses aspectos, mas o mais importante deles, eu acho que é a espontaneidade. Então, é consenso entre os autores que o brincar ele tem que ser intrínseco à criança, tem que partir da vontade intrínseca da criança. Então, a espontaneidade é um dos fatores principais dessa atividade. O brincar ele também se traduz pela escolha livre, onde nenhum rendimento específico é esperado. Então, se tratando do brincar de crianças com deficiência, esse é um ponto muito importante que a gente tem que falar. O brincar, para ser brincar, a gente não precisa esperar um resultado final de acordo com o que nós, adultos ou não participantes da brincadeira, consideramos que é o correto. Até o brincar em jogos que têm regras, por exemplo, ele pode ser modificado. Então, ele não é uma atividade fechada. E a gente não tem que esperar um rendimento, um desempenho específico dessa atividade, considerando que ela é intrínseca à infância. Também é um fenômeno complexo, moldado por fatores socioculturais. Então, quando eu penso em brincar, eu penso no brincar de acordo com a sociedade, com a cultura que eu estou inserida. Mas a gente tem que pensar em que em outras sociedades, em outras culturas, em outros países, o brincar ele se configura de formas diferentes. Então, se eu, profissional da saúde, estou atendendo essa criança, eu tenho que considerar essa complexidade, eu tenho que considerar esses fatores para moldar a minha prática e a minha proposta de brincadeira. E aí, a gente tem que lembrar do brincar como um direito. Então, principalmente no que diz respeito a crianças com deficiência, quando a gente inclui crianças com deficiência na pauta, a gente tem que pensar em o brincar como um direito. Principalmente nesse momento que a gente vive, a gente está vivendo um momento sociopolítico um pouco complicado, em que a gente tem que estar retomando aí a importância da luta contra o trabalho infantil. E aí, eu coloquei aqui um artigo do Estatuto da Criança e Adolescente, que é um dos órgãos que mencionam o brincar como um direito da infância, um direito da criança. Órgãos como a Organização Mundial da Saúde, a Unicef, também defendem o brincar como um direito. E no ECA, no artigo 15, ele diz que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Então, quando, nesse artigo 15, ele fala de liberdade, a gente está falando que esse direito à liberdade compreende, dentre outras coisas, o brincar, a participação nos esportes e a diversão. Então, isso é garantido a todas as crianças com e sem deficiência. Então, quando eu penso no brincar como direito, eu tenho que me lembrar de todas as crianças, da infância como um todo. E a gente começa a refletir, será que esse direito está sendo garantido para essas crianças? Para todas as crianças, de todas as classes socioeconômicas, com todas as condições de saúde?
O brincar, ele também é pensado como uma ocupação, principalmente para nós, terapeutas ocupacionais, né? As ocupações, elas são as atividades da vida diária, onde as pessoas se envolvem. Essas ocupações, elas precisam ter propósito, promover satisfação e realização pessoal. Então, quando a gente fala de infância, o brincar ele se constitui como a principal ocupação nessa fase da vida. Então, a principal ocupação, a ocupação da criança. É através do brincar que a criança explora o mundo, que ela constitui o seu eu, que ela constitui seu senso crítico, que ela descobre os objetos, o comportamento das pessoas. E muitas vezes o brincar é visto como uma coisa sem importância, principalmente porque a gente vive em uma sociedade capitalista e produtivista, né? Onde as atividades que são valorizadas são as atividades que são financeiramente valorizadas ou que produzem um produto final. Então, muitas vezes, o brincar, ele é invalidado por conta da cultura que a gente está inserido mesmo. E aí, principalmente para nós, os terapeutas, de forma geral, né, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, a gente pensa também no brincar como ganho de habilidades. Então, é impossível trabalhar em reabilitação, por exemplo, na infância, e não pensar no brincar, porque é utilizando o brincar que a gente alcança os nossos objetivos, né, que a gente ganha habilidades com essas crianças que têm alguma limitação. Então, ele proporciona o ganho de habilidades motoras, cognitivas, sensoriais, de comunicação, sociais, emocionais, através do brincar com o próprio corpo, com o corpo do outro, com pares, com pessoas diferentes, que a criança ela começa a se constituir no mundo, ela começa a formar seu repertório, construir seu caráter, descobrir, experimentar. E a gente trabalha muito o brincar como esse ganho de habilidades. E aí as famílias, principalmente, né, que vivem levando os filhos de terapia em terapia, é uma rotina muito difícil, a rotina de uma família com a criança com deficiência, elas passam a pensar no brincar principalmente ou somente como esse ganho de habilidades. Então, principalmente agora no momento da pandemia, muitos serviços, né, e terapeutas têm passado algumas atividades para as famílias fazerem em casa, e elas pensam nessas atividades não como um momento de brincar, como uma atividade da infância, oportunidade de interação entre a família, mas como o ganho dessas habilidades para as terapias que a criança realiza. Não estou falando que isso é errado, porque como eu disse, a gente utiliza isso. Ai, meu Deus, alguém não está conseguindo ouvir o áudio. Fica tranquila, Sara, tá. Eu cuido disso, tá bom? Beleza. Esquece o chat. Tá, e aí, o brincar para ganho de habilidades, ele é muito importante, porque realmente não tem como trabalhar com crianças sem pensar nele. Mas aqui, o meu convite hoje é para falar um pouco do brincar também como essa atividade inerente da infância, assim, e que é um brincar que é direito de todas as crianças e que muitas vezes é negado às crianças com deficiência. E aí, no modelo lúdico, que é o que eu falei no início da apresentação, a autora fala sobre o brincar como experimentação. Então, através das atividades de brincar, que a criança conhece o prazer, e que ela também conhece a frustração, mas que ela aprende a lidar com essa frustração, que ela ganha domínio do próprio corpo, dos objetos, das situações, em que ela explora a sua criatividade, então ela desenvolve novos jeitos de brincar. A gente vê que, às vezes, os pais compram brinquedos lindos, caros, elaborados, e as crianças preferem brincar com uma vasilha, por exemplo, né, uma Tupperware. Então, onde as crianças podem explorar e desenvolver essa criatividade. Também é uma forma de descoberta, né, de se descobrir no mundo, de descobrir o que é profundidade, o que é textura, o que é tamanho, e também uma forma de se expressar. Então, o brincar é um grande aliado quando a gente tem um paciente em que
mais fechado, uma criança que não quer muito conversar e que a gente está tendo dificuldade no atendimento. Então, o brincar ele se faz como uma forma muito importante de expressão e uma forma que a gente tem que... uma forma que a gente tem que abrir mão de usar ele mesmo, né, para o benefício dos nossos atendimentos. E aí, quando a gente fala em criança com deficiência, essa palavra deficiência, o que ela nos remete, né, imediatamente, assim, quando eu penso numa criança com deficiência? Muitas vezes a gente pensa nas deficiências de ordem motora, até para construir os slides, enfim, que eu procurei algumas imagens, quando você coloca no Google, criança com deficiência brincar, vai aparecer um grupo de crianças e uma criança cadeirante. Então, acaba que é nosso mesmo de já pensar nesse termo e pensar nas deficiências de ordem motora, na deficiência física. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente pensar um pouco além, não que a deficiência vai ser o foco, mas a gente precisa conhecer as deficiências e as limitações para construir nosso repertório de brincadeiras e atividades, né, para essa clientela, para esse grupo. E aí a gente tem, como um dos exemplos, o transtorno do processamento sensorial, que é muito presente nas crianças com transtorno do espectro do autismo, nas crianças com TDAH. O transtorno do processamento sensorial, ele... muitas vezes causa insegurança gravitacional, então às vezes é difícil para essa criança brincar num parquinho. Essa criança pode ter hipersensibilidade tátil, dificuldade com texturas, e ele não é uma limitação que é vista a olho nu, né? Então, nos diz muito da importância de conversar com a família, de conhecer as preferências e as dificuldades dessas crianças, para que a gente possa propor brincadeiras em que elas realmente consigam participar de forma satisfatória. E a gente tem deficiência intelectual, que muitas vezes dificulta as atividades, as brincadeiras em grupo, por exemplo, entendimento de regras, de sequência. A deficiência visual, a deficiência auditiva, principalmente agora na pandemia, a gente tem pensado muito na deficiência auditiva com o uso de máscara, né? As crianças que têm alguma limitação auditiva muitas vezes dependem da leitura labial para se comunicar uma com as outras, e isso pode interferir diretamente no brincar, na participação dessas crianças, na interação com outras crianças. E também as crianças que usam ou não usam, né, próteses, órtese e outros meios auxiliares de locomoção, de tecnologia assistiva. Porque se a criança que eu atendo, ela tem uma amputação em membro superior e ela usa ou ela não usa órtese, ou ela usa ou não usa prótese, desculpa, isso vai interferir na brincadeira que eu proponho. Então, o brincar inclusivo, que é o que a gente está falando aqui, ele vai depender das características dessas limitações, dessas deficiências, mas, como eu vou falar um pouco aqui agora no próximo slide, a gente tem a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, que é a CIF, e aqui eu utilizei a versão de crianças e jovens, e não sei se todo mundo conhece, mas é um modelo que a gente utiliza e que não está centrado na doença, ou na limitação, na condição de saúde. E ele fala que as atividades, a participação, né, nas atividades, ela é influenciada por diversos fatores. Então, a atividade, vocês podem ver aqui no modelo que a atividade está no centro. O centro não é a condição de saúde da criança, é a atividade. Então, o brincar está no centro. E aí, para a gente analisar esse brincar, a gente tem que considerar a participação da criança, as funções e estruturas do corpo, a condição de saúde, os fatores ambientais e os fatores pessoais. Quando eu proponho uma brincadeira, ou penso em uma brincadeira para uma criança específica, né, e uma criança com alguma deficiência, alguma limitação específica, eu tenho que primeiro me questionar onde essa criança está inserida, qual é o território que essa criança está, como é a escola dessa criança, como é a casa dessa criança, se essa criança ela tem acesso aos dispositivos de tecnologia assistiva necessários, se essa criança já teve experiências prévias que fizeram com que os fatores pessoais
que fizeram com que ela não queira mais participar de brincadeiras, porque ela passou por alguma situação de constrangimento ou de exclusão em outros momentos. Então, brincar é muito complexo, e aqui eu trouxe a Cif para abordar ele, mas são muitas coisas que a gente tem que considerar para falar do brincar com crianças com deficiência. Então, tem que analisar tudo isso. A participação dessa criança, o engajamento dessa criança vai depender disso. E aqui, a condição de saúde dela, ela é um dos fatores que interferem. Então, esse modelo me diz que essa criança, ela pode ser funcional, que ela é capaz de se encaixar nessas atividades, mas que eu tenho que me atentar a esses fatores que podem estar impedindo que ela participe. Esses fatores que podem ser fatores limitantes da participação, da experimentação, né? E da vivência dela mesmo, da garantia desse direito dela, que é o direito de brincar. E aí eu coloquei alguns aspectos importantes que eu considero importantes, mas que com certeza tem muitos, que primeiro que é acessibilidade. Não tem como falar de criança com deficiência e não falar de acessibilidade. Então, como é o bairro que essa criança mora? Como é a escola? Ela tem um ambiente físico que é favorável e facilitador para que ela consiga participar das brincadeiras? Como é que é a acessibilidade ambiental? Como é que é o espaço físico? Eu tô proporcionando para ela um espaço físico acessível, e aí, no espaço físico, a gente pode considerar não só tudo em relação ao ambiente, né? Se essa criança tem uma dificuldade, uma deficiência visual, se ela tem oportunidade de ver as coisas, né? As coisas serem apresentadas para ela com contraste, se o som está regulado de forma que todo mundo possa ouvir. E também o investimento em políticas públicas, que é muito importante. A gente precisa pensar, quando a gente fala de inclusão de crianças com deficiência, de propor e propiciar brincadeiras para as crianças com deficiência, a gente tem que pensar de quais investimentos que têm sido feitos na saúde, na habitação, na educação. Às vezes, dentro do consultório ou do serviço que eu trabalho, tem uma ótima acessibilidade. Mas aí, essa criança, ela mora no morro, onde o irmão e a mãe têm que carregar ela por uma escadaria, para ela descer com a cadeira de rodas lá embaixo, para ela conseguir ter acesso aos serviços. Então, eu tenho que ir para além do espaço onde eu trabalho, e eu tenho que pensar e lutar para que seja feito um investimento nessas políticas públicas, né? Onde essas pessoas estão morando, onde essas crianças estão estudando, onde essas crianças estão sendo atendidas. E aí o acesso à informação também é um fator muito importante. Então, eu já atendi famílias, mães que não sabiam que brincar era importante para a criança, que elas achavam que tudo que a criança vai aprender, ela ia aprender a partir do momento que ela fosse na escola, que elas não entendiam esse brincar, nem como ganho de habilidades e nem como atividade típica e inerente da infância. Então, nós, como profissionais, temos que mostrar para essa família que é preciso garantir esse direito, que é preciso participar juntos dessa atividade. A gente tem que mostrar para a sociedade que é importante valorizar o brincar, que é importante inserir as crianças com deficiência nas brincadeiras, porque elas são crianças como outras crianças. E temos também os facilitadores atitudinais. Acho que esse é um dos dificultadores, na verdade. Então, se eu não ensino para o meu filho que ele tem que conviver com as diferenças, que uma criança com deficiência pode brincar tanto quanto ele, pode participar das mesmas atividades que ele participa, ele vai chegar na escola e vai excluir essa criança, porque ninguém falou para ele. E aí, se eu falo para ele que ele tem que ficar longe da criança com deficiência, que ela não consegue brincar, que ela é incapaz, então a gente precisa... Nossas atitudes precisam ser facilitadoras. E aí, nossa atitude quanto família, quanto profissional, quanto sociedade. E aí, se eu sou educador, por exemplo, e eu mostro para uma criança sem deficiência, que a criança com deficiência consegue ter uma participação tão boa quanto a dela, né? Se eu proponho brincadeiras em que todos possam participar, e que essa brincadeira é divertida, que dá prazer. Então, isso é um facilitador atitudinal. Isso vai
garantir que fora da escola ou fora do serviço de saúde, que essa criança brinque em outros espaços e inclua as outras crianças em outros espaços. E também, por último, a volição, que quando a gente fala de brincar também na infância, a gente fala da vontade da criança, que também vai depender de todos esses fatores, porque esses fatores de acessibilidade, políticas públicas, acesso à informação, facilitadores atitudinais, eles vão interferir nas experiências que essa criança está tendo. Então, se ela sempre está tendo experiências negativas, se ela está sempre sendo excluída do brincar, ela perde a vontade de participar. E aí, o nosso papel na inclusão e na adaptação dessas atividades para que ela participe e que essas experiências sejam positivas, sejam prazerosas, é muito importante para manter a volição dessa criança. Sem volição não existe o brincar. Então, eu posso ter duas crianças participando de uma mesma atividade e uma tá lá porque é gostoso, porque é prazeroso, porque ela quer e ela tá brincando de verdade. E outra criança que não está com vontade, ela não está engajada naquela atividade, ela não consegue fazer, ela não encontra facilitadores, mediadores, essa criança ela não está brincando. Isso tem que ficar muito claro, assim, para todos nós. E aí, quais são as dicas para um brincar inclusivo, né? Quais são as dicas para que todos possam brincar? Eu tirei essas informações de uma cartilha da Unicef, que é disponível na internet gratuitamente, vou falar um pouco no final. E aí, essas dicas consistem em estimular as crianças a se ajudarem, como eu falei sobre os facilitadores atitudinais. Se eu tenho crianças sem nenhuma limitação, eu posso pedir que elas auxiliem as crianças que têm alguma limitação e que todos participem da brincadeira. É um ajuste simples, fácil, que vai promover, vai auxiliar no caráter dessas crianças, no senso de cidadania, de cooperação. Posso utilizar bolas com objetos sonoros. Isso também é muito legal para crianças com deficiência visual, por exemplo, né? Então, se eu utilizo um objeto que faz barulho, é mais fácil da gente conseguir jogar bola, que é uma coisa simples, que todo mundo deveria experimentar na vida. Garantir piso plano para a circulação de cadeiras de rodas no ambiente. Então, aqui a gente está falando de acessibilidade. Eu posso ser uma educadora que tem várias ideias maravilhosas para incluir as crianças com deficiência da minha sala. Se eu não tenho o mínimo de estrutura física, isso vai se tornar muito difícil e frustrante para mim também, vai me fazer desistir. Então, esse é um fator muito importante, principalmente para as crianças com deficiências de ordem motora. Respeitar a criança com hipersensibilidade, como eu falei antes sobre o transtorno do processamento sensorial, não é uma condição visível. Então, a gente precisa conhecer quem é essa criança, o que essa criança gosta, o que essa criança não gosta. No caso de crianças com hipersensibilidade, muitas vezes a gente acrescenta uma brincadeira com um estímulo que não é agradável para ela pode reagir de forma considerada inadequada, considerada agressiva, mas porque aquilo sensorialmente insuportável para ela. Então, eu preciso conhecer bem essas crianças, né? Saber de que elas gostam de brincar em casa, qual é o repertório que elas têm, o que eu posso acrescentar. E aí também utilizar brinquedos que utilizem cores, figuras, cheiros, texturas e sons. As brincadeiras sensoriais são brincadeiras riquíssimas que a gente consegue fazer em casa, que elas estimulam essas crianças, são brincadeiras baratas e gostosas de fazer, e que são brincadeiras muito inclusivas e universais. Ensinar brincadeiras às famílias. Isso pode parecer, assim, uma coisa simples, mas você pergunta, eu como terapeuta ocupacional, eu pergunto para os pais, né, você brinca com seu filho em casa? Como é que é? Aí ele vai me responder, sim, eu brinco. E nosso papel é perguntar, mas você brinca como? Conta pra mim quais as brincadeiras que vocês gostam. Às vezes aquela família ela acha que brinca, ela conversa um pouquinho com aquela criança, mas ela tem um repertório muito pobre do brincar. Pobre no sentido de não ter muitas opções. E também tem vários fatores que estão envolvidos, né, de cada família e pessoa. Mas a gente pode mostrar para essas famílias que às vezes acreditam que o filho dele, ele
teve a notícia que ia ter um filho com deficiência, e esse filho foi crescendo, e ele foi ouvindo dizer que o filho dele não conseguiria fazer várias coisas. E nosso papel é ensinar essas brincadeiras e mostrar que existem uma diversidade enorme de brincadeiras e atividades que podem ser realizadas com essas crianças. E o engajamento da família é fundamental. Então, nosso papel está aí, de aumentar esse repertório e mostrar por que brincar é importante. Privilegiar as atividades que valorizem as capacidades. Então, as crianças com deficiência, elas já o tempo todo elas já têm várias coisas que estão dizendo para elas das limitações que elas têm. Né? Então, se elas vão no shopping, no supermercado, na escola, elas já têm vivenciam muitas coisas que mostram as limitações. Então, porque no momento que é para ser prazeroso, que é para ser de desejo intrínseco, a gente vai escolher atividades que são difíceis para ela. Não que a gente tenha que colocar somente atividades muito fáceis, que às vezes são atividades até, assim, que nem a criança está acreditando que você está propondo aquela atividade. Mas a gente tem que privilegiar aquelas onde as capacidades dessas crianças elas vão se destacar. Isso está, inclusive, na participação dessa criança até no próprio planejamento do brincar, não só na execução. E aí, interferir quando alguém estiver excluído da brincadeira. A gente não pode permitir que essas situações aconteçam, porque elas acontecem muito ainda. E aí, independente de deficiência, a gente sabe que na infância acontece muito, né, de crianças serem excluídas de determinados grupos, e a gente tem que interferir quando isso acontecer, porque nosso papel também é ensinar para as crianças com e sem deficiência a participarem juntas, que as atividades, como eu falei no início, o importante do brincar não é o rendimento, é a participação, é o prazer naquela atividade. Então, para garantir esse brincar inclusivo, eu preciso interferir quando essas situações de exclusão acontecerem. E aqui eu trouxe também alguns exemplos de brincadeiras, que podem ser brincadeiras inclusivas. Então, a gente tem jogo da velha, por exemplo. Eu posso fazer um jogo da velha em uma superfície de feltro, fazer o X e a bolinha de EVA com textura. Eu posso colocar uma alça nessas peças, para no caso de uma criança com dificuldade, alguma limitação em membro superior, que seja mais fácil para ela alcançar, pegar e manipular essas peças. Eu tenho o vôlei sentado. O vôlei sentado, ele pode ser feito com todas as crianças sentadas em cadeiras, né? A gente pode utilizar uma rede mais baixa do que a rede de vôlei habitual. Ele também pode ser adaptado utilizando as bolas com efeitos sonoros. Eu tenho o pique sensorial, que propõe que as crianças... o responsável por pegar naquela partida esteja de olhos vendados, e ele tenha que pegar as outras crianças através do som. Então, a gente pode dar um objeto sonoro para as outras crianças participantes, e aí a criança que está com o olho vendado tem que buscar através do som. Isso vai fazer com que ele entenda um pouco a dificuldade de brincar e não enxergar. Vai auxiliar que ele inclua outras crianças, ele vai entender qual a dificuldade que o colega dele passa, isso vai fazer com que ele experimente a audição de uma forma melhor, por exemplo. O futebol de pano a gente pode fazer com TNT, e aí a gente colocar na bola no meio, e cada um segurar uma ponta do TNT, e a gente tentar... nesse TNT desenhar um campo de futebol e a gente tentar fazer o gol, mas com a ajuda coletiva de cada um segurando uma ponta. E aí a gente não precisa de pé para jogar esse futebol, né? A gente precisa das mãos. O boliche também é uma atividade super inclusiva. No caso de crianças com deficiência visual, ela pode ter um colega do lado que dê as coordenadas, que indique a direção que ela tem que jogar a bola. Eu posso aproximar mais os pinos da criança. A pintura, que para mim eu acho que é uma atividade muito rica sensorialmente e que também é muito universal. Então, a gente pode fazer tinta em casa, a gente pode comprar tinta, a gente pode utilizar pincel, a gente pode utilizar esponja, algodão. No caso de crianças também com dificuldade, com limitações de membro superior, a gente pode
acoplar esse material, né, o pincel, a esponja, enfim, para ajudar. As crianças podem brincar com o pé, elas podem brincar com o corpo. O circuito também, esse circuito está nessa cartilha da Unicef também, e propõe que seja uma atividade em grupo ou em duplas, e aí a gente pode fazer várias estações em que as crianças tenham que cumprir determinadas atividades. Então, eu posso ter uma estação em que ela tenha que contar uma história, posso ter uma estação em que ela tem que montar um quebra-cabeça, posso ter uma estação em que ela tem que fazer bolinha de sabão. E aí também tem o dado de histórias. Esse dado de histórias a gente pode fazer com a caixa grande de papelão, colocar imagens de objetos, animais, frutas, de preferência em alto relevo, com texturas, né? E aí a criança joga o dado e aquela imagem selecionada que caiu com a face para cima, ela tem que começar a contar uma história, montar uma história com aquele objeto. E aí a gente pode passar de criança para criança e as crianças irem continuando essa história. Então, é uma brincadeira que também estimula muito a criatividade, a participação, é uma coisa simples de fazer. E por último, eu coloquei a caixa dos sentidos, que a gente pode colocar dentro de uma caixa de sapato, enfim, alguns objetos. E aí as crianças não vão ter auxílio da visão, elas vão tocar os objetos, vai ter um espaço para elas encaixarem a mão, e elas vão ter que identificar esses objetos pelo tato. Isso também ajuda a elas compreenderem, né, as dificuldades das outras crianças, estimularem outros sentidos que são menos utilizados. Então, tem uma gama muito variada de brincadeiras. Eu coloquei aqui alguns exemplos que a gente pode tentar fazer, mas se jogarem na internet vão ter muito mais. Se vocês pensarem na atividade, se vocês olharem para a criança antes de pensar na atividade, vocês também vão conseguir adaptar. E eu coloquei alguns destaques aqui para a gente pensar um pouco, que eu encontrei na internet, algumas notícias. Nas manchetes, temos assim: jovens criam um projeto para adaptar parques públicos do Rio de Janeiro para crianças com deficiência. Alunos com e sem deficiência criam brincadeiras inclusivas para o ensino fundamental. Mãe de menina com paralisia cria playgrounds inclusivos em Ribeirão Preto. Criança com deficiência consegue andar em skate adaptado e emocional web. Parque da Cidade, que é aqui no nosso estado, né, na Serra, recebe brinquedos para crianças com deficiência. E Lego ganha a versão em braille para quebrar barreiras na inclusão de crianças. São notícias muito boas, mas que tem uma coisa em comum, que elas foram realizadas por pequenos grupos de pessoas, e ainda são poucas, são isoladas. E a gente precisa fazer com que tudo isso aconteça para todos, que todas as crianças tenham as mesmas oportunidades de brincar em todas as cidades, em todos os estados. E aí, por exemplo, se a gente for pensar no Lego, é uma ótima iniciativa criar o Lego em Braille, mas o Lego ainda é um brinquedo muito caro, que não está acessível para todo mundo. E aí, eu convido vocês a pensarem mesmo, né? O que a gente tem que fazer, o que a gente tem que buscar enquanto sociedade para fazer com que todas as crianças com e sem deficiência tenham esse brincar garantido, que elas tenham a oportunidade de brincar igualmente. As minhas considerações finais. Sempre gosto de trazer uma reflexão. E aí eu coloquei 2 perguntas. A primeira é: nossa abordagem está centrada na criança? Então, eu estou trabalhando centrado na criança, ou centrado na atividade, ou no brinquedo legal que eu comprei, ou no que aquela família quer, ou no que eu considero como o brincar ideal? Será que eu estou olhando para a singularidade dessa criança? E aí não estou falando nem só das limitações, né, das deficiências, das preferências dessa criança. Será que essa criança está sendo ouvida no espaço em que eu trabalho? E qual o papel do profissional que atende crianças com deficiência? E seja na saúde, na educação, enfim. O nosso papel é facilitar, oportunizar as brincadeiras para as crianças. E isso se dá através de levar informação para a família, como eu já falei, entender esse brincar como um direito que precisa ser garantido, e não só como uma atividade que é um fazer por fazer, uma atividade sem importância.
Eu tenho que ajudar a construir políticas públicas que olhem para essa criança, eu tenho que ajudar a garantir que as políticas públicas já existentes sejam efetivas na atenção a essa criança. E eu também tenho que ser facilitador, eu tenho que ser promotor de situações prazerosas, eu tenho que ser promotor da inclusão, eu tenho que ser promotor de que todas as crianças tenham as mesmas oportunidades, e principalmente no brincar, mas também na educação, na saúde. Mas no brincar, que é a atividade principal que ela tem que exercer, que é a atividade com que vai auxiliar ela a construir o seu caráter, que vai ajudar ela a se desenvolver, a construir seu entendimento de mundo. Então, esse é o nosso papel como profissionais que atendem essas crianças. Aqui eu coloquei a indicação de alguns sites, algumas páginas, né, alguns materiais que eu gosto. Tem um site da nossa casa, que é uma instituição que é voltada para crianças, pessoas, né, com paralisia cerebral e com AVC infantil. Então, na página deles do Instagram, tem muita coisa bacana, muito conteúdo bacana, que falam de inclusão, que falam da brincadeira, que falam da criança com deficiência. No dia 6 de outubro vai ser o Dia Mundial da Paralisia Cerebral também. Eu coloquei aqui o site do Dia Mundial da PC. Nesse site é um evento que acontece todo ano, mas esse site ele convida a gente a pensar em boas práticas voltadas a esse público, na inclusão, em histórias que deram certo no sentido de crianças e pessoas que, apesar das barreiras, conseguiram ter acesso a algumas oportunidades e, enfim, que hoje estão em emprego, que se destacaram em algum setor da vida. O Instituto Lara Amara, que é voltado para pessoas com deficiência visual também, lá eles têm um projeto voltado para o brincar de crianças com deficiência visual. A Federação Down também, que sempre constrói, né, produz materiais sobre isso. E aqui 2 materiais que eu utilizei também, que foi o Incluir Brincando, Guia de Brincar Inclusivo, que é da Unicef. Se ela digitar no Google, que ele vai aparecer o PDF disponível, gratuito. E também esse livro de Brinquedos e Brincadeiras Inclusivas. Eu tenho ele físico, mas ele também está disponível online. E ele traz muitas opções de brincadeiras que que são inclusivas e que podem ser feitas em casa, com materiais que a família tem em casa. Então, é um guia muito bacana se a gente quer propor e ensinar essas brincadeiras para essas famílias. E aqui estão as minhas referências. E eu queria agradecer pela oportunidade.